no versículo 15, vou deixar aqui no cantinho, porque eu trouxe essa aqui. Obrigado. Tomar assim na garrafa. É verdade. Não, eu vou pegar natural, obrigado. João capítulo 21 é um momento decisivo de Deus, né? Da provisão de Deus sobre a vida de um homem chamado Pedro. Diz assim: depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes outros me amam? E ele respondeu: sim, Senhor. O Senhor sabe que eu amo. Jesus lhe disse: apacente os meus cordeiros. Jesus perguntou pela segunda vez: Simão, filho de João, você me ama? E ele respondeu: sim, Senhor, sabe que eu amo. Jesus lhe disse: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste por ter perguntado pela terceira vez: você me ama? E ele respondeu: o Senhor sabe de todas as coisas. Sabe que eu amo. E Jesus lhe disse: apacente as minhas ovelhas. A gente conhece um pouco do contexto, talvez você já conheça o contexto, mas é sempre bom lembrar de que Jesus, em primeiro lugar, ele senta para falar com o homem que havia traído ele. Jesus não só senta para ter essa conversa, mas Jesus, ele come com esse homem à mesa, né? Uma mesa talvez ali improvisada no meio da praia, mas o fato é que o sentar à mesa está dizendo que Jesus queria compartilhar algo. E nesse momento tão oportuno de Jesus, que Jesus podia dizer: quem te viu passar na prova e não te ajudou? É o momento em que Jesus volta para Pedro e diz: Pedro, você me ama? E a pergunta de Jesus, ela começa a ser mais incisiva para Pedro. Porque Pedro, talvez, na sua própria força talvez tivesse enchido o peito e dito: eu te amo, Senhor. Mas o que Jesus queria não era um homem ou uma mulher que, na sua própria razão ou na sua própria força, exercesse o seu amor por ele. Mas o que Jesus queria era um homem que dependesse de Deus. E que tivesse a capacidade de se humilhar diante de Deus. E dizer: tu sabes que eu te amo. Eu te amo. E a partir daí, Pedro, aquele homem turrão, né, aquele mesmo homem que levantou uma espada, né, para decepar ali, para ferir, claro, os soldados, ele fere um homem que estava lá no meio, que não tinha nada a ver, ele fere aquele homem. Esse homem, talvez impulsivo, agora ele passa a ser um homem dependente de Deus. O que nós vamos falar aqui a respeito de dobrar, que a gente já falou aqui na parte da manhã, sobre o professor. Você está aprendendo aqui algumas coisas, mas o que eu quero que você saia aqui esta tarde, né, no final de noite, ou no começo de noite, eu quero que você saia daqui entendendo: olha, eu vou pegar todas essas bagagens, esses ensinos, e eu não vou na minha própria força, eu vou naquilo que Deus me disser para fazer. Porque no momento em que Pedro responde, Jesus então diz: então agora que você depende de mim, então apacente as minhas ovelhas. Ou pastorei as minhas ovelhas. Amém? Amém? Amém. Então amém. Vamos lá? A gente vai falar sobre a dobrar aqui. Eu preparei aqui alguns slides e eu queria ir comentando.
Mas primeiro eu queria conhecer um pouquinho de vocês. Líder, eu sei que tem um líder de Adobrac aqui já, né? Mas tem mais líderes de Adobrac aqui? Legal, legal. E pais de adolescente, temos aqui também. Aleluia. Então os irmãos vão saber. Os irmãos já estão todo mundo interessado, né? Maravilha. Aí, irmãos, que a igreja já trabalha com adolescente. Com a Adobrac especificamente, departamento de adolescente. Tá. É bom saber, porque a gente sabe que tem igrejas que não têm o trabalho com a Adobrac. Aí alguns dizem, é errado. Não, não é errado. Tem igreja que tem a Jubrac, que os adolescentes eles já fazem parte do ministério, né? E não há problema algum. Então, o que a gente está fazendo agora? Com a Adobrac, ela está vindo, na verdade, para somar. Para a igreja que tem a necessidade de separar, por conta do público, por conta da linguagem, que já entendeu isso, maravilha. Agora, tem uma igreja, nós moramos em Poá, então, algumas igrejas em Poá, por exemplo, eles dizem, a gente não tem necessidade aqui de fazer, de ter a Adobrac, porque a Jubrac já é uma Jubrac muito jovem. Então, chama de Jubrac e está tudo certo, meu irmão. O importante é o trabalho está sendo realizado. Não temos problema com isso. Amém? Então, é muito importante, a gente vai falar aqui de algumas características, mas é muito importante que isso esteja claro. Porque talvez você saia daqui dizendo, nossa, talvez isso seja tão bom, a gente fazer isso, mas na minha igreja não tem. Mas talvez na tua igreja já tenha o grupo de Jubrac, que já faz o bom trabalho, e não tem necessidade de você abrir um outro departamento, que só vai criar um monte de cargo e separar mais as pessoas. Não esse é o nosso objetivo. Amém? Tudo bem até aqui? Vamos lá, então a Adobrac, pode passar para mim? Obrigado. Acho que ficou bem pequenininho, mas está fácil de ler, também está na apostila de vocês. Tá? Um Ministério então, de Adolescentes do Brasil para Cristo, a Adobrac. Por que a gente já colocou a Adobrac? Porque a gente já sabe que alguns, aqui em São Paulo e alguns outros estados, eles já estavam fazendo esses departamentos. A Adolebrac, tem uma outra lá no Itaim, como é o nome, amor? A Aline está comigo, a minha esposa, o Bernardo, está aqui comigo também. E nós fomos líderes de Adobrac na nossa igreja em Itaquera, já por alguns anos, né? Esse ano que a gente separou um pouquinho para descansar, né? Mas temos esse trabalho lá também, tá bom? Então o Ministério de Adolescentes do Brasil para Cristo, a Adobrac, iniciou então em 2000, junto com a Menibrac. Então foi uma visão do então presidente do Conselho Nacional, pastor Roberto de Lucena, que teve essa visão de Deus em relação ao Ministério Menibrac. O que era então Menibrac? Meninada do Brasil para Cristo. Queria compreender a idade de 0 a 15 anos. Por que a gente fez isso? Porque o trabalho ele é feito em conjunto. Tá? Mas aí, o que está dizendo lá para a gente? Por conta da abrangência das faixas etárias, ou seja, a gente já tem dentro do departamento infantil aquele monte de faixa etária dividida, né? E dentro da parte de adolescentes também tem as suas necessidades, a gente vai falar um pouquinho a respeito disso. Então, por isso que houve-se a necessidade de criar a Adobrac. Então, a Adobrac ela foi instituída, se é que é essa forma como a gente pode colocar, ela foi instituída em 2019, já pelo pastor presidente e o pastor Luiz Fernandes Bergamin. Então, ela foi instituída, mas como não um departamento, mas como um subgrupo, digamos assim, que faz parte da Menibrac. Tudo bem? Então, não é diferente de Menibrac, nós somos Menibrac na veia. Tá? Mas dentro das necessidades e do público, né? E eu vou falar um pouquinho a respeito disso, por que houve essa necessidade, tá? Houve, então, essa aprovação, digamos assim, em relação à Adobrac. Então, a Adobrac ela vai entrar com a faixa etária, hoje, de 12 a 15 anos. Ah, mas a minha igreja trabalha com até 17, 18. Não tem problema, meu irmão. A gente precisou fazer isso baseado, claro, nos critérios, né, que a gente estabeleceu, tá? Mas você tem a liberdade de trabalhar isso dentro da sua igreja. Amém? Pode passar.
Então, falando rapidinho, então, sobre algumas objetivos, né, missão e visão. Então, objetivo, contribuir para... Eu não estou enxergando, rapaz, o negócio está feio do meu lado. Eu estou olhando para ali e não está dando certo. Contribuir, vou pegar o óculos. Contribuir para o desenvolvimento do caráter cristão e no despertamento para o propósito específico de Deus para o adolescente. Então, a Adobrac, assim como o Menibrac, surge nesse propósito, para que o adolescente agora, na sua fase, ele descubra e se relacione com Deus. Esse é o nosso objetivo. Não tem outro objetivo além de pregar o evangelho e de que as pessoas tenham encontro com Jesus. Tá? Missão. Nossa missão é auxiliar o adolescente nesta fase, né? Nessa fase da adolescência, para que ele viva essa fantástica fase, conhecendo, amando e honrando a Deus. Então, ele vai passar por várias situações nesta fase, e nosso objetivo é que a gente acompanhe esse adolescente nesta fase, ensinando e incentivando ele a amar, honrar e obedecer a Deus. E como visão, queremos numa geração de adolescentes cristãos autênticos. Né? Como eu tenho que me policiar, sempre chamar a irmã Filomena de cristãos autênticos. Ela falou sobre a fé não fingida. Então, entenda isso, são cristãos de fé não fingida, cheios do Espírito Santo e capacitados para influenciar na sua geração. Vou falar disso mais para frente, tá bom? Pode passar. Aqui é a imagem, né, das nossas lideranças. É importante isso, porque hoje nós temos o privilégio, né, de termos aqui conosco 2 pessoas que estão há mais de 20 anos investindo nesse ministério com as suas vidas. Então, é muito prazeroso tê-las aqui. E uma bênção. Eu não posso falar mais, porque senão dá ruim. Menibrac, então, Adobrac. Eu vou falar um pouco das atividades. Né? Existem as 2 principais, então, atividades que a Adobrac está participando, né? Que é o seminário, que hoje é o seminário nacional. Então, ela tem a sua participação de palestrantes para esse público específico, né, de professores, pastores e líderes de adolescentes, tá? E também as palestras, como a gente está tendo aqui, né, as palestras nas superintendências. Tudo bem? Pode passar. E a gente vai falar, então, do adolescente na Bíblia. A gente tem aqui alguns exemplos, né, como Samuel. O texto de Samuel, alguns vão dizer que ele era criança, mas existem ali alguns estudiosos, né, que falam que ele tinha ali por volta dos seus 12 anos, no momento em que ele ouve a voz de Deus. A gente vai falar de Daniel, né, que já com seus 17 anos, ele é levado para uma terra estrangeira para aprender da cultura, mas ele era um homem de Deus. A gente vai falar de José, um adolescente que passa por tantas situações, mas o Senhor estava com ele. Então, nós temos ali inúmeras histórias que nos fazem comprovar e entender de que há necessidade de que o adolescente ele receba Jesus, ele também viva Jesus no seu dia a dia. Então, a Bíblia relata esses inúmeros casos em que Deus se revela para os adolescentes e os impulsiona para a execução da sua obra. Quando a gente ouve Samuel, quando ele ouve a voz de Deus e passa, né, algumas etapas ali, mas no momento em que Deus começa a falar, a Bíblia diz que no outro dia o sacerdote o chama e ele diz: Deus falou com você, então o que Deus falou? E a partir daquilo que Deus fala, daquilo que Samuel fala a respeito do que Deus falou, ele começa a ser visto como um homem de Deus, como um homem que estava agora trabalhando para o povo de Israel, servindo ao povo de Israel, por causa daquilo que Deus havia falado. Então, eu creio numa geração de adolescentes cheios do Espírito que vão poder exercer o papel na sociedade,
trabalhando, investindo, seja na igreja, ou na sua empresa, ou no ramo acadêmico, ou nas artes, são adolescentes cristãos cheios do Espírito, que vão fazer a vontade de Deus. Amém? Vamos lá. Desta forma, volta para mim, por favor. Desta forma, podemos entender que essa fase ela é primordial para esse despertamento do chamado. Então, uma criança, ela até essa idade, né, até os 12 anos, ela vai passar por algumas experiências de fé. Ela vai aceitar Jesus no culto infantil. Ela vai ter o conhecimento das histórias bíblicas que vão gerar fé no seu coração. Mas o momento em que o negócio começa a ser colocado em xeque é o momento da adolescência. Então, por isso a importância de se investir no adolescente. A gente tem eu não trouxe essa pesquisa, mas a gente tem uma pesquisa de que boa parte, né, existe um risco muito grande, né, do adolescente se desviar da igreja. Por quê? Porque ele está indo para a escola, porque ele está sendo colocado em xeque a todo momento, em relação àquilo que ele crê, e os seus próprios conflitos vão dizer isso. Então, por isso a importância de se investir nessa fase. Não é só para que ele não saia, mas porque ele esteja, de fato, envolvido, comprometido com a palavra de Deus. Não é só criar eventos, e eu vou falar disso um pouco mais no final, mas não é só criar eventos para que eles estejam dentro da igreja, mas é orar ao Senhor por uma direção de Deus para que ele viva Jesus aonde quer que ele esteja, seja na igreja ou fora da igreja. Tá? Então, bem como desenvolvimento ministerial, no qual servirão adolescentes inflamados pelo Espírito, são armas poderosas no reino de Deus. Amém até aqui? Então, quando a gente fala de Adobrac, é nisso que nós estamos pensando. É pensando no contexto bíblico, é pensando nas necessidades, é pensando na visão que o Senhor tem colocado sobre as nossas vidas. Amém? Pode passar. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre o que é, então, ou quem é o adolescente. Tá? O que é, então, a adolescência? Do latim, adolescere, que significa crescer. Ou seja, é esse período, né, de desenvolvimento que ele vai passar, e ele é uma fase, assim como todas as fases da vida. Então, ele tem a infância, ele vai ter a adolescência, ele vai ter a juventude, ele vai ter a fase adulta e a velhice. Pronto. Então, ela não pode ser encarada como uma fase ruim, né, ou como alguns irmãos gostavam de chamar, né, aborrecência, né, ou da mesma forma como a irmã havia comentado, né, tira as crianças para não atrapalhar o culto e tira os adolescentes que ficam olhando feio também. Aqueles meninos largados que entram de boné na igreja. Não é bem assim, tá? Não é uma fase ruim da vida, não é isso. É uma fase fantástica e que precisa, sim, ser acompanhada, mas que precisa ser vivida por eles, debaixo da mão de Deus. Tá? Então, é uma fase de mudanças físicas, psicológicas e sociais. Então, essa etapa marca essa transição, né, da infância para a fase adulta. Ela é uma fase, mas ela marca esse momento de transformação do indivíduo. Tá? Essa transformação, e a gente vai falar um pouquinho, ponto a ponto aqui, das transformações. Pode passar, querido. Só para finalizar no que ele diz ali no slide, essa fase, essas transformações, elas começam na pré-adolescência, tá? Dos 10 até, e vão terminar lá na casa dos 20 anos. Tá bom? Embora a gente tenha aí a fase compreendida de 12 a 15, né? Mas ela tem cientificamente esse período aí de transformações. Então, a primeira fase que a gente vai encontrar ali é dos 10 então aos 13. Por que a gente colocou dos 10 aos 13? Porque é o início da puberdade, né? A menina, ela vai começar a menstruar. Então, essa fase é o momento das transformações na sua parte física. As meninas
Desculpa, gente. As meninas, elas vão ter um desenvolvimento mais rápido, né? Então elas crescem mais rápido, enquanto nos meninos de 10 anos você vê aquele monte de batutinha, né? As meninas já estão desenvolvidas, já estão nos seus papos, né, de cabeça. O menino ainda está jogando bola ainda quando está com seus 10 anos, né? Mas porque a menina, ela tem esse conceito. A partir da menstruação, ela mesma muda, ela já entende que ela é mocinha, né? O menino, ele ainda é meio lerdo nesse aspecto. Demora. Deus que estão ainda. Deus que ainda não saíram dessa fase, né? Eu não entendi isso. Então vamos lá. Quais são as principais características que nós vamos encontrar nos adolescentes desse público? Eles comem muito. Então, o líder de adolescente sabe. Segura, meu irmão. Vamos fazer um encontro com eles, vamos botar comida. Meu irmão. Então, você já ora a Deus, cria aquela estratégia, fala, cada um traz um pratinho, porque se você pagar, você vai ter prejuízo. Fazer jejum de Daniel com eles, A gente pediu umas 20 pizzas em casa lá e olha, os irmãos bate forte mesmo. Né? Então, eles comem muito. Né? Outra característica, eles ficam muito desajeitados. E isso acontece por quê? A partir dos 10 anos, começa uma transformação física do cérebro. O cérebro começa a aumentar, porque ele vai agora, está sendo transformado para a idade adulta. Então, esse adolescente, quando criança, o que a gente costumava dizer, né? Hoje vai chover canivete. A criança imagina, né, um monte de faca caindo do céu. Por quê? Ela entende aquilo, que é literal, exato, aquilo que foi dito. O adolescente, ele vai ter uma outra concepção a respeito disso. Por quê? Por causa dessa transformação do cérebro. Então, o cérebro aumenta de tamanho. Então, você vai ver aquelas pré-adolescentes, né? Bem cabeçudinho, né? Porque realmente essa é a fase, cresceu o cérebro, mas ele ainda não entrou ainda. A hora que começa a entrar é como se ele pegasse uma Ferrari na mão, sem saber dirigir. Você já fez uma coisa dessa? Então, eles ficam muito acelerados. Você já viu criança assim? Gente, eu vou usar uma expressão, mas que faz, não é que faz muito sentido, mas uma expressão que usaram e que cabe dentro daquilo que a gente vai falar. Mas tem um comediante, um humorista, que disse que essa fase dos 10 anos é a fase... Por que ele diz isso? É uma brincadeira, claro, que ele usa, mas por que isso? Porque ele fica muito acelerado. Então, ele é muito... ele fala muito rápido, ele cria gíria muito rápido. Então, para acompanhar essa fase é realmente mais complicado. Né? Então, para pais que têm nessa fase, ele faz essa brincadeira. É uma brincadeira, sim, de mau gosto, tá bom? Mas o que eu quero dizer é que, por causa dessa transformação do cérebro, ele ganha essa ferramenta e ele não sabe como controlar. Então, é muito comum ficar desajustado. Por quê? Para a criança, ela faz uma força X para levantar alguma coisa. O adolescente, ele já ganhou a força, mas o cérebro ainda não associou, porque ele só teve a transformação física, mas ainda mental ainda não entrou. Então, ele vai fazer a força X, mas a força Y que ele já tem, ele derruba e quebra. Então, aí, para quem é pai, né, de adolescente, vai saber. É copo, é louça, é gaveta, é porta. Isso é muito comum. Aí você vai dizer, não, esse menino aí, meu Deus do céu, essa menina aí. Não, é fase. Isso acontece. O que eu posso fazer em relação a isso? Nada, é esperar acontecer. Então, espera para comprar uma coisa nova. Espera. Eu vou comprar um armário novo. Espera a fase passar, né? Essa fase passar. Então, depende, meus irmãos. Mas espera mesmo, é verdade. Porque isso faz parte. Tá? Então, eles vão ficar desajeitados e desajustados. Eles vão ficar muito preguiçosos. Por quê? Aí começam a questão biológica, né? O crescimento dos membros superiores e inferiores. E o tronco ele fica ainda pequenininho. Né? Então, fica aquela criança com pernão e bração.
né, por conta mesmo desse crescimento, que parece ser desproporcional, mas é normal. Tá? E aí, por causa disso, e esse processamento muito rápido, eles cansam muito rápido. Então, tudo é muito intenso. Então, na hora que vai dormir, eles dormem mesmo, valendo. Assim, para acordar, assim, é difícil. Né? Uma briga para levantar para ir para a escola é uma briga. Isso é muito natural. Porque é do adolescente. Ah, esse menino é preguiçoso, não sai da cama. É normal. Tá? Claro que eu não vou ser uma pessoa que vai contribuir para que ele seja preguiçoso. Como pai, eu não posso fazer isso. Né? Nem como professor, nem como líder, eu não posso fazer isso. Mas eu preciso compreender que isso é uma fase. Tá? Então, tudo isso a gente está falando aqui é para que você compreenda que se trata de uma fase. Não é para que você saia daqui xingando o adolescente, mas é para que você entenda que tudo aquilo que está se passando com ele é real e cientificamente provado. Tá? E as meninas, como eu falei, são mais maduras, muito natural. Elas já entendem que são mocinhas, então as meninas elas amadurecem primeiro. Os meninos ainda têm esse comportamento de criança ainda. Né? Então está lá empinando pipa com seus 12, 13 anos ainda, está lá porque faz parte ainda do dia a dia dele. Tá bom? Pode passar.